texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Nós encontramos uma história ali, uma narrativa, uma passagem de Jesus com os seus discípulos que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. O que Jesus fez? Ele disse: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, imagine essa situação. Jesus, ele diz: vamos para outra margem. Eles entram num barco e começam a travessia daquele mar. De repente, um grande vento e o barco começa a encher de água. Eu não sei se você já teve o privilégio de entrar num pequeno barco, numa voadeira ou então num cruzeiro inteiro, né? Mas quando você está no meio das águas, a única coisa que você não quer é que o barco encha de água também. Aquele ali é um lugar seguro. E de repente isso começa a acontecer, o vento começa a soprar água para dentro do barco, o barco começa a se encher, aqueles discípulos começam a olhar o vento e o mar e a água, e eles pensam: nós vamos morrer. Mas Jesus estava dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Jesus estava descansando, mesmo em meio àquela circunstância, mesmo em meio àquele vendaval. E Jesus, quando acorda, porque eles o acordaram, ele repreende o mar, repreende o vento, e ele faz uma pergunta àqueles discípulos. Qual é a pergunta que Jesus faz? Por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Como é que Jesus percebeu que aqueles homens não tinham fé? Porque eles estavam duvidando da palavra de Jesus. Jesus havia dito: vamos para o outro lado. E se Jesus disse: vamos para o outro lado, não tem vento, não tem mar, não tem barco, não tem afogamento, não tem nada que te impeça de chegar ao outro lado. Mas quando eles viram as circunstâncias, eles começaram a colocar as circunstâncias no mesmo nível de valor que a palavra de Jesus. E Jesus disse: se vocês estão comparando a minha palavra com aquilo que vocês estão vendo, isso significa vocês ainda não têm fé. Porque fé, queridos, fé é crer que Deus cumpre tudo o que Ele diz. Fé não duvida da palavra de Deus. Fé é saber que Deus e a sua palavra são um só. Não tem como separar Deus da palavra. Ele cumpre aquilo que Ele diz. Por isso, se Ele disse: vamos para o outro lado, e eles começaram a ficar preocupados com aquilo, eles estavam com falta de fé. Eles estavam achando que Jesus não iria cumprir aquilo que Ele disse. Mas eu e você precisamos aprender a lição desse texto, de que fé é crer que Deus cumpre aquilo que Ele diz. Deus tem uma palavra melhor. Jesus disse: vamos para o outro lado, e descansou. Descansou no quê? Descansou na palavra, na certeza de que aquilo que Deus diz a seu respeito se cumpre. Eu e você passamos por diversas situações e circunstâncias na vida, mas nós precisamos entender: Deus tem uma palavra a nosso respeito, e nós podemos descansar nesta palavra. Não precisamos nos preocupar com o vendaval da vida, com a água enchendo o barco.
Queridos, se o barco afundar, ele faz você andar sobre as águas. Não importa, nós vamos chegar do outro lado. O que vale não são as circunstâncias, o que vale é a palavra dele. Os discípulos não atribuíram fé à sua palavra, por isso estavam apavorados, por isso estavam com medo. Quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra encontra descanso. É por isso que eu quero trazer uma mensagem para você debaixo do título: Deus tem uma palavra melhor. Deus tem uma palavra melhor. Vamos dizer todos juntos: Deus tem uma palavra melhor. A Bíblia nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, o seguinte: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Os céus e a terra, todas as coisas que vemos, todo esse mundo material, todas as coisas nas quais confiamos porque vemos, porque ouvimos, essas coisas passarão. Mas Jesus está dizendo: as minhas palavras jamais passarão. Não existe nada que possa controlar a palavra de Deus. Não existe nada maior do que a palavra de Deus. Não existe nada maior do que a palavra de Deus a seu respeito. Se Ele disse, Ele há de cumprir. Se Ele disse, essa palavra irá se manifestar. Aliás, tudo foi criado pela palavra. E tudo é sustentado pela palavra de Deus. Nada, sem a palavra, nada do que existe seria. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. As circunstâncias pelas quais passamos, as coisas que a vida traz, todas essas coisas em algum momento passam. Alguns estudiosos dizem que nenhum momento de crise na vida das pessoas, a maioria deles não dura mais de 6 meses. Você consegue imaginar? Não dura mais de 6 meses. Ou quantos de nós já não passamos por alguma coisa e achamos, é o fim. É o fim da minha empresa, é o fim da minha vida, é o fim do meu relacionamento. Pastor, é o fim, é o fim. Pastor, não tem mais jeito. E hoje você nem lembra mais daquela situação pela qual você passou. Na verdade, essas coisas passam. Mas Ele está nos ensinando, a palavra dEle permanece. Por isso eu quero lhe dizer, Deus tem uma palavra melhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 41, 42, 49 a 55, ele nos conta a seguinte história. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Consegue imaginar um homem implorando a Jesus, venha à minha casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte, estava morrendo. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu. Jairo, acabou, a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Queridos, Deus tem uma palavra melhor. Eles disseram, Jairo, acabou, sua filha está morta.
Não incomode mais o mestre. Enquanto eles diziam, ela morreu, Deus tem uma palavra melhor. Jesus dizia, tão somente creia, não temas, tão somente creia. Enquanto eles diziam, não incomode mais o mestre, Jesus dizia, menina, levante-se. E ela voltou à vida. Deus tem uma palavra melhor. Em uma outra situação, aqueles discípulos eles estavam se preocupando como eles dariam de comer a tanta gente. Com que dinheiro eles alimentariam as pessoas? 5 pães e 2 peixinhos não eram o suficiente. Enquanto eles se preocupavam e se questionavam, Jesus tinha uma outra palavra. Ele dizia, mande que a multidão se assente. Jesus é o bom pastor que nos leva aos pastos verdejantes, aos pastos de descanso. Ele nos faz assentar, Ele nos serve da melhor, com o melhor. Ele nos serve com abundância, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Queridos, enquanto nós passamos o tempo nos preocupando, tentando encontrar soluções, tentando buscar respostas, Ele tem uma palavra melhor. Enquanto diziam para aquele pai, ela já morreu, acabou, não incomode mais o mestre. Talvez alguém já veio a você e disse, acabou. Através desse diagnóstico médico, você tem mais 6 meses de vida, você tem mais 3 meses de vida, a sua empresa vai falir, a sua família vai acabar, o seu filho não vai voltar, a sua filha vai morrer. Desse jeito, Ele tem uma palavra melhor. Ele tem as palavras de vida. Em uma outra situação, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52, nós encontramos a seguinte história. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Eles diziam ao cego, fique quieto. Jesus dizia, chame-o. Eles diziam, cale a boca. E ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles diziam, cale a boca. E eles gritavam ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto eles diziam, cale a boca, Jesus dizia, vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele voltou a ver. Queridos, Deus tem uma palavra melhor. Deus tem uma palavra melhor. Aqueles que nele confiam encontram descanso. Aqueles que nele confiam, que confiam nessa palavra a nosso respeito, podem deitar em meio à tempestade, em um travesseiro e dormir. Eles encontram descanso. A resposta para você não está nas pessoas que você conhece. A resposta para você não está no seu dinheiro. A resposta para você não está no quanto você pode produzir, nos seus diplomas. A resposta para você está, Deus tem uma palavra melhor. Ele tem uma palavra melhor. Crer, confiar, receber a palavra de Deus, queridos. Isso tudo é revelado nas nossas vidas, se manifesta em nossas vidas pela confissão.
ao concordarmos com a palavra. Como nós sabemos que nós cremos na palavra, recebemos a palavra, quando nós confessamos a palavra, quando nós concordamos com essa palavra. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o seguinte: está escrito, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Qual é o resultado de cremos? Qual é o resultado da fé em nosso espírito? É falarmos. Jesus disse, vamos para o outro lado. Se aqueles discípulos estivessem cheios desse espírito de fé, mesmo com as circunstâncias contrárias, eles diziam, vamos para o outro lado. Eles não estariam dizendo, mestre, não te importa que morramos? Eles estariam dizendo, vamos para o outro lado. O apóstolo Paulo está nos ensinando o seguinte, quando nós cremos, nós confessamos. Quando nós cremos, nós falamos, porque nós concordamos com aquilo que Deus diz a nosso respeito. O apóstolo nos ensina que o mesmo espírito de fé, com esse mesmo espírito de fé, cremos e por isso falamos. Precisamos aprender a concordar com Deus, com a palavra que Ele tem a nosso respeito. E concordar é dizer o que Ele diz. Concordar, confessar, é dizer o que Ele diz. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 14 a 15, para aqueles que dizem que a gente não usa os livros da lei, Deuteronômios 30, 14 e 15 diz o seguinte, nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Vocês escolhem vida e prosperidade, ou morte e destruição. Eu estou colocando a palavra em seu coração, eu estou colocando à sua disposição a minha palavra. A forma como lidamos com a palavra revela morte ou vida. A forma como lidamos com a palavra revela prosperidade ou destruição. Esse texto nos ensina como funciona o processo da palavra de Deus. Primeiro, a boca fala do que está cheio o coração. Depois, o coração é cheio daquilo que a boca fala. Você decide do que vai ser cheio o seu coração com aquilo que você declara. E você declara aquilo que o seu coração é cheio. Esse texto também nos ensina, é importante dizer, que até o seu corpo se sujeita à palavra, a ponto de obedecer à palavra. Até o seu corpo está sujeito à palavra. Você diz do que está cheio o seu coração. Você semeia em seu coração aquilo que a sua boca diz. E inclusive o seu corpo está sujeito à palavra. Você pode obedecer à palavra. Por isso que Tiago, capítulo 3, versículo 2, Tiago nos ensina o seguinte, no capítulo 3, versículo 2, todos tropeçam de muitas maneiras. Mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Todos tropeçam de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O seu corpo está sujeito às suas palavras. Não tropeça no falar aquele que diz o que Deus diz. Não tropeçar no falar é dizer as mesmas coisas que Deus diz, porque Deus tem uma palavra melhor. Enquanto as histórias que lemos, as pessoas descreviam as circunstâncias, Jesus tinha uma palavra melhor. Ele dizia aquilo que Deus diz. Ele repetia aquilo que Deus disse.
Não tropeçar no falar é dizer o que Deus diz a seu respeito. E inclusive o seu corpo está sujeito a isso. Quando nós não tropeçamos no falar, mas dizemos o que Deus diz, até as nossas atitudes, até o nosso comportamento muda. Se você disser, eu não gosto do meu trabalho, amanhã, segunda-feira, você vai como para o trabalho? Desanimado, de corpo mole. Se você disser, eu não gosto da minha família, nas reuniões de família você fica como? Indiferente. Não importa quem está ali, o seu corpo fala, você está ali pesado, você não quer estar ali, o seu corpo não quer estar ali. Mas Deus tem uma palavra melhor. Você pode dizer, o meu trabalho é uma bênção, e acordar cheio de disposição, ânimo, e ir trabalhar com outro tipo de vontade. O seu corpo vai obedecer aquilo que você diz. Você disser, minha família é uma bênção, você vai encontrar seus familiares com ânimo, com paz. Tal homem que não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Nós precisamos aprender a dizer aquilo que Deus diz, porque Ele tem uma palavra melhor, Ele tem palavras de vida eterna. Deus tem uma palavra melhor. Meu irmão, minha irmã, você quer viver livre do adultério? Você quer viver livre da pornografia? Você quer viver livre das drogas, dos vícios, das coisas que te aprisionam e atraem a sua carne? Aprenda a dizer o que Deus diz a seu respeito. É muito simples. Porque o seu corpo inteiro obedece àquilo que você diz. Mas você sempre tem uma piada imunda para falar a respeito de mulheres. Por isso que você não abandona o adultério. Por isso que a pornografia permanece nos seus olhos. Comece a dizer aquilo que Deus diz a seu respeito. Que você é filho amado. Que você é líder, homem de uma mulher só. Mulher de um homem só. Comece a dizer aquilo que Ele fala a seu respeito. Comece a concordar com Ele. Ele tem uma palavra melhor. Inclusive o seu comportamento muda. Inclusive as atitudes do seu corpo mudam. Elas estão sujeitas à sua palavra. Por isso diga o que Deus diz. Ele tem uma palavra melhor. Aquilo que você diz revela do que está cheio o seu coração. Reclamar, fofocar, falar palavrão, usar a língua para a morte, significa que precisamos começar a semear mais da palavra de Deus em nossos corações. Você quer ter bons relacionamentos? Pare de fofocar. Você quer se dar melhor na sua vida? Pare de murmurar. Você não quer que as coisas morram à sua volta? Pare de falar palavrão. E comece a dizer aquilo que Deus diz a seu respeito. Ele tem uma palavra melhor. Aquilo que você fala revela o que está cheio o seu coração. Aquilo que você diz revela do que você está enchendo o seu coração. Isso, inclusive, irá se mostrar como você se comporta, irá definir como você se comporta. Queridos, no coração Deus testifica a sua palavra. Na boca nós concordamos com Ele. Ao ponto de até o nosso corpo estar sujeito a isso. Você não muda na sua atitude com meditação, entrando em transe, tentando se esvaziar. Você não muda o seu comportamento pelo tanto que você repete as coisas. Você muda o seu comportamento por aquilo que você fala. Passe a dizer o que Deus diz a seu respeito. Concorde com a palavra de Deus. Concordar é confessar. Confessar no grego, a palavra confessar é homologeu. É um conjunto de duas palavras. Homo significa o mesmo. Lego significa dizer. Homologeu
dizer a mesma coisa. Isso é confessar. Isso é concordar, é dizer a mesma coisa. Confessar na Bíblia não é você ir diante de uma autoridade e falar tudo aquilo que você fez de errado, para receber um tipo de punição e tentar arrumar seus erros. Isso não é confessar. Confessar é ir diante de Deus, falar: Deus, esse comportamento não pertence a mim, porque eu sei que o Senhor diz que eu sou santo, puro, justo, em Cristo Jesus. Eu sou filho amado, eu sou uma nova criação. É dizer aquilo que Deus diz a seu respeito. Ninguém abandona as más práticas falando que praticou aquelas coisas. Nós abandonamos as más práticas dizendo aquilo que Deus diz a nosso respeito. O foco não está no erro, o foco não está no problema, o foco está nas palavras de vida que Deus tem a seu respeito. Queridos, confessar não é ir em algum lugar e falar dos seus erros. Confessar é chegar diante de Deus e concordar com Ele, dizer a mesma coisa que Ele diz, homologueu. Quantos de vocês na 5ª série, 6ª série, fizeram algo de errado e antes de entrar na sala da diretora, reuniram o grupinho? Eu sei que vocês eram excelentes alunos, eu nem tanto, mas reuniram os amiguinhos e disseram assim: o que nós vamos falar para ela? Todos queriam entrar em concordância. Todos queriam dizer a mesma coisa. Queridos, eu e você precisamos aprender a fazer um grupinho com Deus. As circunstâncias contrárias estão ali, a sala da diretora está logo ali. Pode ser o vento, pode ser as águas, pode ser o que for, as ondas grandes, pode ser uma enfermidade, pode ser nas finanças um problema, pode ser uma dificuldade familiar, pode ser o que for. Eu e você temos que aprender. Logo nós vamos falar com esse negócio. Então, Deus, eu quero saber o que você vai dizer. Eu quero saber quais são as suas palavras a respeito disso. Porque Deus, eu não quero falar nada diferente do que você fala. Eu quero concordar com você. Eu quero confessar a sua palavra. Nós precisamos aprender a nos reunir com Deus e dizer aquilo que Ele diz. Isso é confessar a palavra, declarar a vida. Aleluia! Aquelas crianças estavam querendo homologueu. Elas estavam querendo concordar uma com as outras. O homem que não tropeça no falar é perfeito. Devemos usar a nossa boca com sabedoria, pois a palavra tem poder para dar vida ou morte. As palavras de vida são as palavras de Deus. Olha o que Jesus nos ensina em João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Quem tem palavras de vida? Deus tem palavras de vida. Ele tem uma palavra melhor. Deus tem uma palavra de vida. As palavras de Deus são espírito e vida. Alimente o seu espírito, alimente o seu coração. O apóstolo Paulo nos ensina, ele diz: se encham do Espírito. Querido, se encher do Espírito é se encher da palavra. Porque a palavra é Espírito. E não é um Espírito qualquer, é Espírito e vida. Se encher do Espírito não é entrar em transe, se encher do Espírito é se encher da palavra. Nos enchemos do Espírito falando. Nos enchemos do Espírito falando. Nós precisamos aprender a nos encher do Espírito. Nós precisamos aprender a dizer o que Ele diz, a confessar a palavra dEle, a semear a palavra dEle em nossos corações. Porque palavras têm poder sobre a vida e têm poder sobre a morte. É o que nos ensina Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. O fruto da boca enche
do fruto da boca enche-se o estômago. Nós somos cheios como? Pelo fruto da boca, pelo falar do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Palavras são palavras de vida ou palavras de morte. O diabo usa palavras de morte. Todas as vezes que você está falando sobre derrota, dor, medo, tristeza, angústia, dores, essas coisas todas, você está falando as palavras de Satanás. Porque as palavras de Deus são espírito e vida. Deus tem uma palavra melhor. Deus tem uma palavra melhor. Por isso devemos usar a nossa boca com sabedoria. Não falarmos de morte, mas falarmos de vida. Não falarmos aquilo que Satanás diz, as notícias dizem, os diagnósticos dizem. Não falarmos das coisas deste mundo, mas falarmos das coisas celestiais. Falarmos das coisas do reino. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Falarmos do Espírito que é vida. Eu e você precisamos aprender a concordar com Deus e usar a nossa boca com sabedoria. Porque deixa eu te ensinar algo sobre palavras. Deixa eu te ensinar o seguinte, a respeito das palavras. Deus não muda aquilo que você diz. Deus, Ele aceita aquilo que você diz. Deus, Ele te deu e colocou à sua disposição a palavra dEle. Se você disser o que Ele diz, Ele valida aquilo. Se você disser aquilo que Ele não diz, Ele valida aquilo. Olha o que a Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 2, versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Deus trouxe os animais a Adão e perguntou assim: Adão, que nome vai ter esse animal aqui do pescoço bem grande? Adão disse: girafa. E Deus disse: girafa será. Deus não falou assim: Adão, e se a gente mudasse? Adão, Não, o nome que o homem desse, esse seria o nome daquele animal. Vocês estão entendendo? Deus não altera aquilo que você diz. Se você olhar para a sua empresa e dizer: a minha empresa não tem jeito, não terá jeito. Se você olhar para a sua família e disser: eu não gosto da minha família, a minha família vai acabar, ela vai acabar. Se você olhar para o seu trabalho e dizer: eu não tenho prazer nisso, prazer você não terá. Deus não muda aquilo que você diz a respeito das coisas. Do jeito que você chamar, assim será. Nós precisamos aprender a usar a nossa boca com sabedoria. Deus não altera aquilo que você diz. Pastor, você está me dizendo então que se eu disser que a minha empresa é uma bênção, bênção ela será isso. Minha família é uma bênção, bênção ela será isso. Meu emprego é uma bênção, bênção ela será isso. Meus relacionamentos são uma bênção, bênção serão. A forma que você definir aquilo, assim será. Deus não muda aquilo que você diz. É uma escolha sua. Ponha à sua frente, ponha à sua disposição hoje, vida e prosperidade, ou morte e destruição. Eu estou te dando a oportunidade de proclamar palavras de vida, ou palavras de morte. É você quem decide. A responsabilidade é nossa. Nós criamos os nossos dias, nós definimos como vamos viver a vida. De acordo com aquilo que dizemos.
Por isso, Deus tem uma palavra melhor. Precisamos aprender a dizer aquilo que Deus diz. Pastor, mas meu marido, ele não tem jeito. Minha esposa, ela não tem jeito. Meus filhos não têm jeito. Você está me dizendo que se eu disser que eles serão uma bênção, eles vão se tornar uma bênção? Não. Não vão. Porque Deus diz que você pode definir as coisas e os animais, mas Deus não permite que você defina as pessoas. Deus não deu autoridade a você para definir como as pessoas vivem. Por isso as suas palavras não surgem efeito nenhum sobre a vida da pessoa. Como ela se comporta, não é você que define isso. Olha o que a Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Nós podemos chamar as coisas e definir todas as coisas com a nossa palavra. Mas quando nós falamos a respeito de pessoas, aquilo não define as pessoas. Aquilo cria uma régua de medida para medir a nós mesmos. Quando você fala, meu chefe é uma porcaria, aquilo não define o seu chefe, aquilo cria uma régua de medida para medir você. Quando você fala, minha esposa não tem jeito, aquilo não define a sua esposa, aquilo cria uma régua de medida para medir você. Quando você diz, pastor, é tudo bandido, aquilo não define os pastores, aquilo cria uma régua de medida para medir você. Nós temos autoridade para chamar e decidir o nome de todas as coisas, menos outros seres humanos. Quando nós falamos de alguém, nós estamos criando uma régua de medida para nós mesmos. Nós precisamos aprender a usar a nossa boca com sabedoria. Por isso, devemos usar a nossa boca para dizer aquilo que Deus diz, para concordarmos com aquilo que Deus diz. Nós precisamos aprender a usar da nossa boca para concordar, confessar a palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra melhor. Se você vai falar de alguém ou as pessoas estão falando mal de alguém, saia dali. Não fique nesse lugar. Se você vai falar de alguém, diga palavras de bênçãos, palavras de amor, palavras de abundância, palavras de paz. Não fale dos outros. Nós precisamos aprender a usar a boca com sabedoria, porque o poder da vida e da morte está na palavra, está em nossas bocas. A palavra de vida são as palavras do próprio Deus. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Deus tem uma palavra melhor. Deus tem uma palavra melhor. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 ao 4, a Bíblia nos ensina o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Olha que texto estranho. Jesus ainda não havia morrido na cruz. E Jesus já estava dizendo, Deus, eu completei a obra que você me deu para fazer. Que obra? O que ele fez? Se ele ainda não havia morrido na cruz, nem ressuscitado, nem sido assunto aos céus. E ele estava dizendo, Pai, eu completei a obra que me deste para fazer. Que obra é essa? Pergunta para mim qual? João capítulo 17, 14 responde. Ele diz o seguinte, dei-lhes a tua palavra. Qual era a obra de Jesus que ele completou? Ele entregou a nós a palavra de Deus. E quem tem uma palavra
tem tudo. Quem tem uma palavra encontra descanso. Quem tem uma palavra de vida tem paz. Quem encontra a palavra de Deus sabe que Ele tem uma palavra melhor. Agora Ele nos entregou a palavra de Deus. Eu e você podemos crer e confiar nessa palavra. Ele nos deu a palavra de Deus, a palavra do Pai. A herança não é dada em coisas. A herança que Deus tem para você não vem em um apartamento, não vem em um carro novo, não vem em uma família feliz. A herança que Deus tem para você foi entregue por Jesus Cristo em forma de palavra. Ele nos deu a palavra. E nós decidimos se vamos usar as palavras de vida ou se vamos usar palavras de morte. Somos nós que decidimos. Nós podemos usufruir dessa herança, porque essas palavras criam, essas palavras prosperam, essas palavras são vida. Devemos abandonar as palavras de morte. Se recebemos a palavra de Deus, devemos usá-la. Vamos usar as palavras de vida, vamos usar as palavras de Deus, de paz, porque Deus tem uma palavra melhor. Para criar um futuro de vida, basta dizer o que Deus diz. Para criar dias de paz, de felicidade, de alegria, de justiça, basta dizer o que Deus diz. Não importa as circunstâncias, não importa as notícias deste mundo. O que importa é que aquele que promete é fiel. Aquele que disse, ele cumpre. Nós podemos crer na palavra de Deus, confiar nessa palavra. Ele te entregou a palavra do Pai. Ele te deu a herança. Ele depositou a palavra em você. E agora você pode depositar fé nessa palavra, concordar com Deus, dizer aquilo que Ele diz. Porque Ele tem uma palavra melhor. Você pode dizer amém? Amém. Você já é herdeiro de todas as coisas. Você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não é mais condenado. Você não precisa mais do peso da culpa. Você é livre, você é filho amado. Você foi colocado como rei e sacerdote. Você tem livre acesso ao trono da graça. Ele te recebe de braços abertos. Ele te entregou a palavra. Você apenas precisa dizer o que Ele diz, concordar com o que Ele diz, porque a palavra dEle é melhor. Deus tem uma palavra melhor. Continuem abençoados. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há um rio, existe um rio, isto é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.